Um homem que desafiou reis, que viu Deus face a face, que libertou uma nação inteira com um cajado nas mãos. Mas ele morreu? Na transfiguração, ele apareceu ao lado de Elias. E muitos acreditam que ele voltará como uma das testemunhas do Apocalipse. Homens que não se curvaram diante do mal, que anunciarão o juízo final, antes que o mundo acabe. Moisés pode estar entre nós de novo. E se isso for verdade, o tempo está acabando. Imagine estar diante de uma montanha. O chão treme sob seus pés, o céu escurece, trovões ecoam, relâmpagos cruzam os céus. Uma voz ressoa do alto como se o próprio céu falasse com a terra. Esse foi o cenário onde Moisés encontrou Deus. Mas e se eu te dissesse que esse mesmo Moisés, o homem que falava com Deus face a face, pode voltar? Que sua missão ainda não terminou? Que ele pode ser uma das figuras mais enigmáticas ligadas ao fim dos tempos? Essa não é apenas uma especulação. Não estamos falando de lenda ou tradição religiosa. Estamos falando de um evento real, registrado nos evangelhos, onde Moisés reaparece séculos após sua morte, em plena glória celestial. Ele não aparece sozinho. Está ao lado de outro profeta que também nunca viu a morte, Elias. Ambos surgem ao lado de Jesus, no Monte da Transfiguração, um dos momentos mais misteriosos e simbólicos de toda a Bíblia. Mas por que Moisés? Por que ele, entre todos os patriarcas e profetas do Antigo Testamento, reapareceria em um evento tão decisivo? O que isso nos diz sobre seu papel nos últimos dias? Seria ele uma das duas testemunhas mencionadas em Apocalipse 11, aquelas que terão autoridade para fechar os céus, ferir a terra com pragas e confrontar o anticristo? Antes de respondermos essas perguntas, precisamos voltar no tempo. Precisamos entender quem foi Moisés. Moisés nasceu em um tempo de escravidão e opressão. O faraó havia decretado a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos. Sua mãe o colocou em um cesto, confiando sua vida às águas do Nilo. E foi lá, no Rio da Morte, que ele foi encontrado. Não por acaso, mas por providência divina. Cresceu no palácio como príncipe do Egito, mas sua verdadeira identidade o chamava. Ele abandona os privilégios, foge para o deserto, e ali, no silêncio, ouve a voz de Deus em uma sarça que ardia sem se consumir. Foi esse homem, falho, hesitante, gago, que Deus escolheu para libertar uma nação inteira. Com um cajado nas mãos, Moisés enfrentou o faraó, dividiu o Mar Vermelho, conduziu Israel pelo deserto, recebeu as tábuas da lei no Sinai. Ele não foi apenas um libertador. Foi o mediador entre Deus e o povo. Aquele que subia a montanha e descia com o rosto brilhando pela glória divina. Mas sua morte é um mistério. A Bíblia diz que Moisés morreu, mas que ninguém sabe onde está seu corpo. Deuteronômio 34 afirma que Deus o sepultou em lugar desconhecido. E no livro de Judas encontramos algo ainda mais estranho, um relato de que o arcanjo Miguel disputou com Satanás pelo corpo de Moisés. Por quê? O que havia no corpo de Moisés que o tornava tão importante? E então, séculos depois, ele reaparece. No Monte da Transfiguração, Jesus brilha com uma luz sobrenatural, e ali estão Moisés e Elias conversando com ele. Os discípulos veem essa cena com seus próprios olhos. Moisés, o representante da lei. Elias, o representante dos profetas, ambos unidos a Cristo, o cumprimento de tudo. Aquela cena não foi apenas uma revelação da glória de Jesus, foi um anúncio profético. Moisés não apenas reapareceu, ele estava vivo, consciente, glorificado. E isso abre espaço para uma pergunta assustadora. Moisés vai voltar de novo, não como símbolo, mas como testemunha literal nos dias do fim?
Em Apocalipse 11, lemos sobre duas testemunhas que surgirão durante a grande tribulação. Elas terão autoridade sobrenatural, resistirão ao anticristo e serão mortas publicamente, mas depois ressuscitarão diante de todos. As características dessas testemunhas são semelhantes às de Elias e Moisés. Uma fecha os céus para que não chova, Elias. A outra transforma águas em sangue e fere a terra com pragas, Moisés. A tradição judaica e cristã antiga já levantava essa possibilidade. Moisés não é apenas uma figura do passado, ele é uma sombra profética do que está por vir. Sua história ecoa nos dias atuais, porque vivemos novamente em tempos de opressão, idolatria, injustiça, e Deus sempre envia libertadores quando a escuridão cresce. Mas o mais importante é que Moisés representa algo que vai além da política ou do juízo. Ele simboliza a intercessão. Foi ele quem orou quando Deus quis destruir Israel. Foi ele quem disse: se for para apagar alguém do teu livro, apaga o meu nome, mas salva esse povo. Ele era um pastor, um intercessor, um mediador. Se Moisés voltar, ele não virá apenas com fogo e juízo. Ele virá com lágrimas nos olhos e autoridade no espírito. Ele virá para confrontar reis, mas também para clamar pelas almas. Ele virá para declarar que a porta da graça está se fechando, mas ainda não se fechou. E talvez essa volta não seja apenas literal. Talvez Moisés precise voltar através de mim e de você. Em tempos de caos, precisamos de vozes proféticas, de líderes que subam a montanha, mas voltem para o vale com uma mensagem de arrependimento e esperança. A pergunta que fica é: se Moisés realmente for uma das testemunhas, se ele aparecer nos dias finais, estaremos prontos para ouvi-lo? Ou será que, assim como no passado, o mundo rejeitará a mensagem, desprezará a advertência e repetirá os mesmos erros do deserto? Mas talvez o que mais nos impressiona sobre Moisés não seja sua força, mas sua humanidade. Ele teve medo, ele errou, ele perdeu a paciência, ele falhou, e mesmo assim, Deus o escolheu, Deus o usou, Deus o honrou. Isso nos ensina algo profundo. Os escolhidos de Deus não são perfeitos. São moldados, são quebrados no deserto, forjados pela dor, treinados no silêncio e elevados pela graça. Moisés passou 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e 40 anos guiando um povo rebelde. Sua vida foi dividida em 3 estágios, cada um mais difícil do que o anterior. E mesmo assim, ele permaneceu fiel. Hoje, vivemos em um mundo que rejeita a verdade, distorce os mandamentos, despreza a santidade. Um mundo onde líderes se dobram ao sistema e muitos abandonam a fé por conveniência. Precisamos de vozes como a de Moisés, homens e mulheres que não negociam princípios, que sobem o monte mesmo quando estão cansados, que oram pelo povo, mesmo quando são rejeitados por ele. A figura de Moisés também nos ensina sobre o preço da liderança. Ele viu a terra prometida de longe, mas não entrou nela. Aos olhos humanos, isso poderia parecer injusto, mas aos olhos de Deus foi o cumprimento de uma missão. Moisés não foi chamado para entrar, mas para preparar o caminho. Às vezes, Deus nos usa para plantar onde não vamos colher, mas o fruto virá, mesmo que em outra geração, e é justamente por isso que sua possível volta nos impacta tanto. Porque Moisés representa aquilo que é inacabado, mas não esquecido. Aquilo que parece encerrado, mas ainda tem algo a cumprir. Ele foi chamado no início da história de Israel, e talvez seja chamado também no fim. As testemunhas do Apocalipse não serão apenas profetas poderosos, serão sinais vivos. Enoque e Elias, ou Moisés e Elias. Não importa. O que importa é que haverá homens levantados por Deus para declarar: chegou a hora. Preparem-se, a trombeta está para soar. E quando isso acontecer,
Será que estaremos prontos para reconhecer? Ou faremos como os antigos, taparemos os ouvidos e diremos: não queremos ouvir a voz do céu? Moisés pode não ter entrado na terra prometida no passado, mas sua missão não terminou ali. Ele pode muito bem ser enviado novamente com a autoridade do alto para anunciar que a promessa está se cumprindo. Talvez, quando ele voltar, o mundo já esteja cheio de medo, confusão e rebelião. Mas sua presença, sua voz, seu testemunho serão impossíveis de ignorar. Ele não virá com tecnologia, não virá com palmas, virá com glória, com peso, com fogo. E você estaria pronto para reconhecê-lo se a mensagem de Moisés ecoasse hoje nos corredores da sua casa, no silêncio da sua mente? Você se curvaria diante dela? Ou seguiria caminhando como se nada estivesse acontecendo? Porque o maior milagre não será ver Moisés voltar, será estar preparado quando ele chegar.